Olá galera, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez nos nossos primeiros vídeos. Isso é muito importante, você não sabe como eu me encontro, muito emocionada. Espero que você também esteja com essa mesma motivação que eu estou. Como nós já havíamos combinado, o primeiro assunto que eu gostaria de abordar com vocês, a gente compartilhar um pouquinho, eu quero falar sobre o desenvolvimento da criança. Isso vai incutir, lógico, né, nas tarefas, nas obrigações de um público um pouco maior, penso eu, de pais e mestres, você que trabalha com criança, que tem sobrinhos, enfim. Eu quero falar um pouco sobre esse tema, desenvolvimento da criança, que seria da fase da infância, né, à adolescência. E lógico que eu não sou boba, né, pessoal? Eu estou aqui com as minhas colinhas, ok? Porque eu não quero me perder no que eu vou falar com vocês. Sendo o nosso primeiro vídeo falando sobre esse assunto, nós vamos dividir isso. Então, assim, o mês de agosto nós vamos estar recorrendo de uma forma bem detalhada sobre essas etapas da criança, da fase da infância à adolescência. Então, o meu objetivo, eu já falei isso já no vídeo anterior, não é trazer normas, eu quero que isso fique bem claro, mas é compartilhar experiências, ok? Então, quando a gente fala de desenvolvimento humano, voltado para a criança, na área da criança, ao adolescente, a gente pode perceber que existem alguns fatores muito importantes, que são, na verdade, são dois conceitos bem importantes que todo mundo precisa saber. Ou seja, o primeiro seria o crescimento. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o crescimento e também sobre o desenvolvimento. Mas não tem como eu falar, quando a gente fala de crescimento e desenvolvimento, isso vai inferir, tá? Se está dentro do contexto, tanto da parte biológica, quando a gente fala já de crescimento, o que passa na nossa cabeça? Bom, o crescimento tem a ver com o aumento, lógico, o aumento dos órgãos, né? Das células que se multiplicam, e isso também tem tanto no sentido biológico como no sentido também psicológico. Esse crescimento, essa fase, ela vai desenrolar na vida, que é o ciclo natural da vida de todo ser humano. Mas não tem como eu falar do desenvolvimento ou até mesmo do crescimento sem falar de uma palavrinha, de cognição. Quando a gente fala de cognição, cognitivo, né? Na psicopedagogia, a gente é uma das nossas áreas. Trabalhamos com a demanda, né, de crianças que têm dificuldade de aprendizagem, onde dissolve ali também inúmeros fatores. E eu quero falar para você que quando a gente fala dessa palavrinha, o cognitivo, tem a ver com quem? Com uma expressão que ela está relacionada, posso dizer que ela está relacionada com um processo de aquisição de aprendizagem. Então tem tudo a ver com a aprendizagem. Então a cognição nós vamos envolver o quê? Ela vai envolver fatores diversos como pensamento, raciocínio, a percepção, vai abranger também o desenvolvimento intelectual da criança. Então tudo isso que nós vamos estar recorrendo, aonde é que eu quero chegar com você? Eu quero iniciar falando sobre crescimento, o que é desenvolvimento, para vocês compreender, para quando a gente começar a caminhar um pouquinho mais, você entender, né? Porque às vezes a gente faz uma mistura, né? Quando a gente volta à criança, as dificuldades da criança, ou o ciclo natural do crescimento, das fases da criança, a gente às vezes faz uma bagunça quando a gente não tem tanta clareza sobre o assunto. Então eu quero deixar isso muito claro nesse primeiro vídeo. Crescimento é uma coisa, desenvolvimento é uma outra coisa. Tudo isso abrange, sim, como eu falei nessa palavrinha mágica, que é o cognitismo, né? Que é onde está relacionado na parte psicológica e também biológica, que é o pensamento, como eu já falei, o raciocínio, a linguagem, a percepção, a memória. Tudo isso está relacionado ao que a criança vai desenrolar. Umas vai ter um período um pouco mais lento, o processo, outros têm um processo um pouco mais rápido, que a gente já entra falando do desenvolvimento. O desenvolvimento humano é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês agora. Tem criança que não são todas as crianças, tá? Isso não é padrão, que começa a andar com 12 meses, né? Com 1 ano de idade. Ou que umas com 9 meses já começou a andar. Tem crianças que nem gatinhou, já foi andando, né? Segurando nas coisas e foi embora. Então isso é muito relativo, não tem como a gente chegar aqui e padronizar isso. Então quando se trata do desenvolvimento, o que é? É o amadurecimento dos órgãos,
resultando no aprimoramento das funções e é revelado por aquisição, ou seja, é a capacidade de coordenar esses movimentos, tá? De falar, de escrever, de reproduzir. Tudo isso tem a ver com o desenvolvimento da criança. Quando a gente fala também em desenvolvimento, posso falar também um pouco na psicologia do desenvolvimento. As crianças, elas mudam. É bem importante vocês saberem disso, tá? As crianças, elas mudam no decorrer do tempo. E com essas mudanças, podem ser descritas e compreendidas. Porque todas as crianças que estão em desenvolvimento, né, tanto do crescimento como do desenvolvimento intelectual, elas passam, e isso precisa ser compreendido. A gente hoje vive numa era, em pleno século XXI, que as crianças, elas estão muito, hoje são todas tecnológicas, vamos dizer assim. A gente vê diversos vídeos de crianças que hoje elas não querem mais um bonequinho, um brinquedinho, elas querem celular, elas querem tablet, né? Já sabem ligar um celular, manda áudio para as tias, para os parentes. Então, as crianças hoje, o veículo de desenvolvimento que as crianças estão tendo hoje para usar as ferramentas dentro de casa, hoje estão todas na área tecnológica, né? Então, às vezes isso até assusta alguns pais e dá essa confusão das fases, dessas etapas que precisam ser respeitadas, né? Então, o crescimento com esses aumentos da dimensão corporal se deve, como eu já falei aqui, dessa multiplicação das células e também das substâncias intelectuais. Então, ela pode ser medida falando do crescimento tanto de largura como de peso e também de altura. Altura, largura e peso, tá bom? Eu quero lembrar para vocês que essa fase tem 4 etapas, como nós falamos no início. Tem a infância, a adolescência, tem a idade adulta e depois chegando na velhice. Eu quero falar também, para a gente concluir aqui esse vídeo, sobre a maturidade. Quando a gente ouve essa palavra de maturidade, parece que vem assim, já lá da minha fase adulta, para adquirir a maturidade. Sim, é exatamente isso, não está errado se pensar dessa forma. Às vezes a gente, em discussão com algumas pessoas, quem é que nunca teve a oportunidade de uma situação de falar, você precisa crescer mais, precisa ser mais maduro, né? Mas eu quero trazer aqui na fase da criança, tá? Eu quero descer com você na primeira etapa, que seria a fase da infância. Vamos falar da fase da infância. Quando eu falo de maturidade, dentro desse contexto, entre crescimento e desenvolvimento, tanto a parte biológica, como também psicológica da criança, como que eu posso falar que a criança, ela adquire uma certa maturidade? Sim. Mas em cima de que base essa maturidade? Não a maturidade que eu digo adulta, como eu acabei de dizer, mas a maturidade é assim, para você perceber que essa criança ela está na fase da normalidade. Como que a gente pode já perceber? Tem aqui uma dica para você, que você pode estar observando seus filhos, sobrinho, enfim. Por exemplo, ela é entendida quando um grupo de idade em que se encontra a pessoa, ou seja, ela vai passar a ser compreendida a partir daquele grupo de idade que fazem as mesmas coisas. Ou seja, vou simplificar para você. O comportamento de uma pessoa ou de uma criança é considerado maduro na medida em que for igual ao comportamento da grande maioria, certo? Daquelas pessoas ou daquelas crianças da mesma idade. Por aqui a gente sente uma criança, por exemplo, de 3 anos de idade, ela não vai ter os mesmos hábitos, falando da normalidade, tá? Que hoje está um pouco descambado, como eu já disse aqui para você. Mas o certo natural, o ciclo natural, uma criança de 3 anos de idade, ela não tem o mesmo comportamento, tanto biológico ou intelectual, psicológico, de uma criança já de 6 anos. Esses 3 anos de diferença faz toda a diferença. Então, a criança de 3 anos, ou de 2, de um ano de vida, o grupo de crianças da faixa etária, o seu público ali, da sua mesma idade, geralmente as crianças vão fazer as mesmas coisas, aquilo que é natural, né? Então, não tem nada de errado nisso. Como que a gente já começa a ver essa fase da anormalidade? É quando isso já tem 6 anos, imagine uma criança, já na sua infância, com 6 anos de idade, tendo o mesmo comportamento de uma criança de 3 anos de idade. Então, é caso de se pensar, ou sinalizar isso aí. Alguma coisa está errada. Lembrando que no desenvolvimento que a gente falou aqui, há esse período, como eu falei aqui para vocês, elas têm a sua fase, né? O desenvolvimento humano tem os períodos, que uma não é igual à outra.
Porém, ponto que viu, temos que tomar cuidado sim, tá? Quando fala dessa maturidade. Então a gente consegue nivelar, equilibrar isso, colocar isso na linha reta. As crianças que têm as mesmas faixas etárias de idade, eles têm geralmente o mesmo comportamento. Então se isso retarda muito, uma criança, 5, 6 anos, não falou ainda, as crianças não falam. Né? Infelizmente, às vezes, alguns profissionais, até pais, eu falo isso com experiência, tá? Falam, mas é do tempo da criança, tá? Mas até quando esse tempo? Uma criança com 6 anos de idade, né, ela não fala nada, está com gesto. Então é importante, pai e mãe, verificar isso direito. Por isso que na área profissional da saúde, né, procurar um psicólogo, um terapeuta, um neuro. É importante procurar, né, essa junta médica, porque desses profissionais especializados, né, na área, porque às vezes a gente acha até que é normal, mas alguma coisa já está sinalizando que está fora, né, da maturidade que deveria ter dentro daquele contexto, daquela fase, ok? Para concluir, a embriogênese diz respeito ao desenvolvimento do corpo, que só termina na vida adulta esse desenvolvimento, né? Que vai envolver a questão mental e também o desenvolvimento do conhecimento. Então assim, não para, uma engrenagem, né? Essa cognição, ela não para. Então ela começa desde a concepção, mamãe teve o filho, tem a fase infância, a adolescência, vamos aí já para a fase adulta, chegar a velhice, que é a fase luz, que a gente diz isso na psicanálise, na psicanálise, na psicologia analítica, né? Aborda muito essa questão dessas fases bem específicas. Então precisa tomar esse cuidado. Pais e mães, fiquem atentos para os seus filhos. Às vezes os filhos eles sofrem e às vezes quando vai levar esse filho a um profissional, seu filho já se encontra com 22 anos, com 30 anos, né? E fica muito mais difícil. Tem casos que não tem nem como trabalhar mais por tempo, né? Ou seja, se perdeu toda uma infância por conta, às vezes, de negligência, por falta de esclarecimento. Então, vamos continuar falando sobre essas questões. Fique com Deus e beijo, beijo. Fica aí ligado no Momento com Érica. Não esqueça de dar o link, de se inscrever, também dar suas sugestões se você gostou ou não. A gente está aberto para receber, ok? Beijo, beijo. Fica com Deus.